Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para um novo assunto de óptica geométrica. Hoje vamos ver lentes, uma parte muito importante para as provas do Enem e os concursos militares. Vá no canal, compartilhe e ajude ao profissional da educação. Eu sou Carlos Souto e depois da vinheta, lentes, parte 1 para vocês. Vamos lá? Bom, pessoal, vamos ver o que é as lentes, né? O estudo das lentes é muito importante. Vamos lá. Introdução. Arraste a lente para observar os detalhes do objeto. Então vamos ver aqui, ó. Que objeto é esse aqui? Rapaz, é um motor de uma Ferrari. Meu sonho de consumo. Quem sabe um dia eu venha a ter dinheiro para comprar uma Ferrari. Ok? Vê que motorzão lindo, cara. Ah, uma engenharia maravilhosa de alta tecnologia, né? Italiana. Então, as lentes constituem os sistemas ópticos mais importantes da nossa civilização. Vamos ver outro exemplo aqui na prática. Mova a lente para observar o objeto mostrado na figura. Então vamos aqui. Ah, vários potes. Né? Alguns com algumas tintas dentro. Muito interessante. Vamos lá. Qual o fenômeno físico que você pensa está relacionado com a capacidade da lente aumentar as imagens? Refração, reflexão ou dispersão? Vamos relembrar o que é dispersão. Nós vimos em aulas passadas que a dispersão da luz é quando a luz branca passa, por exemplo, por um prisma e forma as luzes monocromáticas, cujo conjunto é a luz branca, né? É o que acontece, por exemplo, com o arco-íris, né? A luz branca do sol atravessa os cristais de água congelados nas nuvens pesadas a baixas temperaturas, elas formam prismas de gelo e a luz, quando atravessa elas, faz a dispersão da luz. Então não é o caso aqui, né? Não é o caso de lentes. Reflexão. Reflexão é o fenômeno pelo qual a luz bate nos objetos e reflete até nossos olhos. Também não é. Então só pode ser a refração, e nós vimos a aula de refração. Quem não viu a aula de refração, procura lá no canal que tem a aula de refração. A refração da luz é quando a luz passa de um meio para outro. Então, por exemplo, a luz sai do ar e atravessa a lente, então sofre uma refração, alterando a velocidade da luz. Então, a lente de aumento tem um fenômeno de refração da luz. Então, o estudo das lentes está relacionado com o fenômeno de refração da luz. Bom, definição de lente esféricas delgadas. A palavra delgada quer dizer finas, ok? Então, as lentes são os sistemas ópticos mais importantes em nossa civilização. Lente esférica é o sistema óptico constituído por três meios transparentes, separados por duas superfícies esféricas ou por uma superfície esférica e outra plana. Aqui eu tenho, por exemplo, uma lente. Vou considerar que a lente é o meio 2. Vamos supor que ela foi feita de vidro, ok? O meio 1, que está nesse lado da esquerda da lente, e do lado direito é o mesmo meio, meio 1 e meio 1, certo? Então eu poderia chamar meio 1, meio 2, meio 3, onde o meio 3, que agora eu vou chamar de 1, é o mesmo meio que está ao redor da lente. Então a lente propriamente dita, vamos supor que é o vidro, e o meio de fora, vamos supor que seja o ar. Então uma lente imersa no ar, ok? Uma lente que nós usamos para colocar nos olhos, por exemplo, é uma lente imersa no ar. Então nós temos aqui, ó, os raios passam pela lente, atravessam a lente e sofrem, ó, desvios, sofreram uma refração aqui, ó, sofreram um desvio, e para sair da lente sofrem outro desvio, convergindo todas elas para o mesmo ponto. Então essa lente é chamada uma lente convergente, porque convergiu para um ponto. Raios paralelos atravessaram a lente, sofreram refração, depois sofreram refração de novo, saindo do meio 2 para o meio 1 novamente, e convergem para um ponto. Então, normalmente os meios 1 e 3, que eu estou considerando aqui, esse meio aqui, 3, o meio 1 e 3, são geralmente o ar. O meio 2 intermediário, que é esse aqui, ó, onde está, é a lente propriamente dita. Neste exemplo, temos uma lente convergente, que é aquela em que concentra o feixe de luz, ó, num ponto. Vamos ver outra lente aqui. Essa lente aqui eu tenho o meio 1 também igual ao meio 1 aqui atrás, que seria o meio 3. Então,
todo ao redor dele também o ar. Vamos considerar que seja o ar. Então, os raios, ó, que atravessam a lente, sofrem refração, sofrem um desvio, e depois sofrem novo desvio. Então, elas estão agora, ó, divergindo, elas não convergem para um ponto, elas se dissipam, se afastando os raios de luz. Então, é uma lente divergente. Então, nesse exemplo, tem uma lente divergente, que é aquela que dispersa o feixe de luz. O interessante aqui é que essa lente aqui, se você olhar da esquerda para a direita, ela tem uma parte aqui, ó, chamada convexa. E olhando da direita para a esquerda, também uma face convexa. Já aqui, ó, é uma parte interna, mas é uma parte côncava. Então, da esquerda para a direita ela é côncava e da direita para a esquerda ela é côncava. Então, essa lente aqui é chamada biconvexa e essa lente aqui é chamada bicôncava. Ok? Então, vamos à próxima página. Considere uma lente de índice de refração N2. Vocês sabem o que é índice de refração? É a velocidade da luz sobre a velocidade da luz naquele meio. Nós aprendemos em aula de refração. Então, considere uma lente de índice de refração N2 imersa, quer dizer, mergulhada, no meio de índice de refração N1. Então, vamos supor que N1 seja o ar. Vocês sabem que o índice de refração do ar é 1. E vamos supor que a lente seja de vidro, índice de refração N2. Então, eu tenho aqui, ó, uma lente biconvexa. Se você olhar da esquerda para a direita, essa face aqui é convexa. E olhando da direita para a esquerda também é convexa. Eu tenho um centro de curvatura das lentes. Por quê? Porque se aqui é uma circunferência, ó, esse aqui é um trecho de circunferência, eu tenho um raio, ok? E aqui, ó, se eu olhar por aqui, também eu teria uma circunferência aqui, o centro da circunferência estaria aqui. Então eu tenho que o raio dessa face aqui, olhando da direita para a esquerda, o raio dela vai estar do lado de cá. E essa face aqui vai ter o raio do lado de cá, ok? Então a espessura da lente é a grossura da lente. Eixo principal, que passa pelos centros dos raios, os centros das circunferências que formam as faces da lente. E o raio de curvatura. O que é um raio? O raio é a distância do centro da circunferência até a extremidade. Então, isso aqui formaria uma circunferência, ok? Isso aqui formaria uma circunferência. Isso aqui formaria uma circunferência. Então, uma lente é uma calota, né? Uma calota esférica. Vamos ver a próxima página. Para a nomenclatura das lentes, nomeia-se as faces voltadas para o meio externo, é o meio exterior, assinalando em primeiro lugar a face de maior raio de curvatura. Então eu tenho aqui primeiro caso. Essa face é convexa e essa face é convexa. Então a nomenclatura dessa lente é biconvexa. Bi porque quer dizer duas vezes. Vamos ver o caso 2. Eu tenho aqui uma face plana e outra convexa. Olhando da esquerda para a direita, ela é convexa. Olhando daqui, ela é plana. Quando ela é plana, o raio é infinito. É o maior raio que pode existir, é um raio infinito. Ela praticamente não tem raio, né? É um raio infinito, entendeu? Infinito. Então, eu posso dizer que se coloca sempre a face de maior raio. Então, a nomenclatura é parte externa da lente. Então, essa face é plana e essa face é convexa. Então, eu tenho que o raio da face plana é sempre maior. Então, toda vez que eu tiver uma face plana, o nome da lente começa com a palavra plana. Então, plana, convexa. Vamos ver o terceiro caso. Agora aqui uma coisa curiosa. Eu tenho, olhando da esquerda para a direita é convexa e da direita para a esquerda ela é côncava. Aí por que a palavra côncava convexa? Porque o raio maior é côncavo. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui, ó, olhando daqui para cá, essa lente, eu tenho uma face convexa. Só que o raio da convexa vai ser esse raio aqui, ó. Esse raio aqui. É como se a circunferência dela fosse essa aqui, ó. A circunferência dela fosse essa aqui. E o centro da circunferência estivesse aqui. Então ela tem esse formato aqui. Então o raio dela está aqui. Já olhando da direita para a esquerda, essa face aqui, ó, essa face aqui é côncava, é internamente côncava. Então significa que essa aqui tem um raio maior. Raio maior. Então O1 é o centro da circunferência maior e O2 o centro da circunferência menor. Como o raio de R1 é maior do que R2, então a palavra do lado de cá, olhando da direita para a esquerda, ela é côncava.
Então, vou ter côncava, convexa. Quando tiver assim, olhando da direita para a esquerda, a face aqui é convexa. Né? Convexa. Mas o raio dela vai ser bem maior. Bem maior o raio. De ponto a 1. O raio é... E o raio da direita para a esquerda é convexa. Isso aqui. Essa face aqui. Convexa. Aliás, côncava, desculpa. Então vai ter da direita para a esquerda convexa e da direita para a esquerda, da esquerda para a direita convexa. Então tá aqui, convexa. E aqui côncava. Olhando da direita para a esquerda. Só que o raio é menor. Então vem primeiro a palavra convexo, porque tem maior raio. Então sempre maior raio vem primeiro do que de menor raio. Aqui o maior raio. E aqui de menor raio. Ok? Bom, vamos voltar lá. Então eu tenho aqui o raio da côncava é maior, côncavo convexa. Quarto caso, eu tenho os dois lados agora côncavo. Olhando da esquerda para a direita côncavo, aqui para cá côncavo. Então bicôncavo. Plano côncavo, toda vez quando tiver uma face plana, a palavra plano vem primeiro, porque o raio é maior, tende ao infinito. Então plano côncavo. E por último, aqui quem tem um raio maior é essa face convexa aqui, ó, que teria uma circunferência de raio bem maior do que essa daqui. Então, olhando da esquerda para a direita é convexa, e olhando da direita para a esquerda é côncava. Então, tá aí os 6 tipos de lentes, certo? E as nomenclaturas. Estamos aqui. As seguintes lentes são denominadas bordos delgados, pois possuírem a parte periférica menos espessa que a parte central. O que é lentes de bordos? Bordos delgados. Bordos é essa parte externa aqui, ó, os bordos. Veja que ela é mais estreita do que a parte central da lente. Então, toda lente que termina com a palavra convexa, ela é chamada lente de bordos delgados, bordos finos, são lentes finas, ok? Uma lente. Então, note que todas as lentes de bordos delgados terminam com a palavra convexa. Se eu fizer agora bicôncavo, plano côncavo e convexo côncavo, as lentes são denominadas bordos espessos. Veja que a periferia agora, ó, é mais larga do que a parte interna da lente. Então, quando os bordos são espessos, quer dizer, os bordos, que são as partes laterais periféricas da lente, é mais grossa do que a parte interna, ela sempre vai ter palavra côncava. Então, note que todas as lentes de bordos espessos, espessos o quê? Grossos, né? Largos, terminam com a palavra côncavo. Então, os bordos são mais largos do que o centro da lente. Então, são de bordos espessos. Bom, comportamento óptico das lentes. Quando a lente é convergente ou é divergente? Altere o índice de refração do meio externo e observe e analisaremos o que acontece com as lentes nessa próxima página aqui. Vamos lá. Índice de refração do meio externo. Eu tenho aqui o índice de refração do meio externo sendo A. Índice de refração 1. Essa lente é uma lente plano convexa, né? Plano, olhando da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, convexa. Os raios paralelos atravessam, sofrem refração, né? Passou do meio de índice de refração 1 para a lente que tem índice de refração 1,5. Pode ser até de vidro, de índice de refração 1,5. Quando elas saem, sofrem refração de novo, convergindo para um ponto. Então essa lente é uma lente o quê? Uma lente convergente, né? Converge para um ponto. Já essa lente aqui, ó, raios paralelos, atingiram essa face plana e quando atravessam a lente sofrem refração e depois sofrem refração de novo, saindo da lente para o ar novamente. Então elas desviam os raios, então elas divergem. Então a lente divergente. Mas veja aqui, essa lente aqui é uma lente convergente e o índice de refração externo é menor do que o índice de refração da lente. Essa lente é divergente, o índice de refração do ar é menor do que da lente. Mas se eu alterar o índice de refração, o que vai acontecer, Carlos? Vejam só. Quando eu vou alterando o índice de refração do meio externo, do ar, e colocando, por exemplo, ela num óleo, que tem a índice de refração igual à da lente, veja que a lente vai perdendo a sua convergência, ó, até ficar paralelos aos raios. É como se elas passassem sem sofrer desvio.
Então, se o índice de refração da lente for igual ao índice de refração do meio externo, elas não vão sofrer nem convergência nem divergência. Se você continuar aumentando o meio externo, quando passa a ser um meio mais refringente do que um meio menos refringente da lente, aquela lente que era convergente agora passou a ser divergente. E a lente que era divergente passou a ser convergente. Bastou o índice de refração externo ser maior do que o da lente. Se eu for alterar aqui, vocês vão ver que essa lente que é divergente volta a ser convergente de novo. Quando chegar a 1,5 não vai ser nem convergente nem divergente, mas quando eu for começar a ter um índice de refração menor, ela volta a ser convergente. Então uma pergunta é o seguinte, muito interessante, já caiu inclusive em provas. Uma lente pode ser divergente ou convergente? Pode, depende do meio em que ela está inserida. Né? Se ela tiver um índice de refração maior do que o meio externo, uma lente pode ser convergente. E se você for alterando o índice de refração do meio externo dela, aumentando, e o índice de refração externo ser maior do que o índice de refração da lente, ela passa de convergente para divergente. Então, muito cuidado com isso. Lente não quer dizer que ela é divergente ou convergente. Depende do meio que ela está inserido. Mas a gente toma como base o ar. Então, a lente divergente no ar vai ser sempre divergente. Uma lente convergente no ar também vai ser sempre convergente. Tanto divergente como convergente depende do meio que ela está inserida, ok? Então vamos lá. Então, virando a página, então eu posso fazer essa tabela agora aqui. Do que você pode observar na página anterior, né? Preencha a tabela abaixo, arrastando os conceitos para os campos correspondentes. Eu tenho uma lente de bordos delgados. O que é bordo delgados? Bordos finos são aquelas que terminam com a palavra convexa. Ok? De bordos finos, nós vimos que quando o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do meio externo, por exemplo, o ar, que é o meio externo 1, e a lente tinha índice de refração 1,5, maior, o sinal de maior aqui, aí a lente se comportava como uma lente convergente. Né? E o de bordo espesso, que tinha a palavra côncavo, né? Tem sempre a palavra côncavo, aí ela tinha os raios divergindo, né? Quando atravessava a lente. Agora, se o índice de refração da lente é igual ao do meio externo, aí nem converge nem diverge. Nenhuma das lentes, nem a de bordos delgados, nem a de bordos espessos. Agora, se o índice de refração da lente é menor do que o do meio externo, aí a lente que era convergente passa a ser divergente. E a lente que era divergente passa a ser convergente. Então vamos avaliar aqui. Exatamente. Bom, pessoal, a aula de hoje foi para vocês entenderem o que é uma lente, entender também que a lente tem um princípio, o fenômeno da refração da luz, porque quando a luz passa de um meio para o outro sofre refração, e vocês aprenderam isso na aula de refração, e vimos que na nomenclatura nós temos lentes divergentes e convergentes. Vimos todas as nomenclaturas, lentes bicôncavas, plano-côncavas, né? Vimos lentes biconvexas, plano-convexas, côncavo-convexas e convexo-côncavas. Bom, espero que vocês tenham entendido a aula. Se não entendeu, revisa a aula novamente. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Bom, depois vocês vão ver a segunda aula de lentes. Procura lá no canal. Depois de assistir todas as aulas teóricas de lentes, vocês podem ir para os exercícios que tem já na plataforma, tá bom? Até mais, um abraço bem grande para vocês. Até breve.